Eu sinto teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, vosso servo, vosso amigo. É um prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal, mais uma vez, como de praxes, né? Para trazer mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 4, e a mesma traz como título aí, Paulo, a vocação para ser apóstolo. E aí, estão prontos? Vamos nessa? Então vamos embora. Agradecimentos à parte. Deus abençoe aí meus diretores da IBD, meu pastor presidente, meus lindos e perfumadas professoras do nosso ministério. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que nos acompanham aqui no canal, claro, também, meus agradecimentos. Tá? A companhia de vocês me fortalece, tá? Mas quem fortalece o canal é o like de vocês. Então, se puderem, eu agradeço. Já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva. Acione o sininho e nos acompanhe. Fique conosco. Vamos para a lição. Bom, como eu disse, o título da lição é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Se eu pudesse mudar só um pouquinho aqui esse título, eu mudaria colocando Paulo vocacionado para ser apóstolo. Fica até mais bonitinho, né? Bom, mas vamos lá. O texto áureo da lição, que está pautado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 1, diz-nos o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Observa isso aqui. Paulo, chamado pela vontade de Deus, é o próprio Paulo que está declarando isso aqui. Então, quando eu olho para a palavra chamado, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que ele está dizendo automaticamente que ele foi chamado, ele foi escolhido, ele foi separado pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, para ser apóstolo, traduzindo, enviado ou missionário de Jesus Cristo. Coisa linda demais, né? Pois é. Bom, a verdade prática do autor diz-nos que Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino, tá? Muito bem. Claro que nós fazemos parte do reino, somos súditos do reino, estamos à disposição do reino. Então, com toda a propriedade, estamos inseridos no que o autor está dizendo aqui. Deus chama pessoas. Isto quer dizer que nós também fomos chamados por Deus para realizar grandes feitos, grandes obras, tá? Para o reino divino, ou melhor, para o reino de Deus. Falou? Mas deixa eu sair daqui antes que eu fique preso. A nossa leitura diária, queridos, muito rica. Vou apresentar apenas as descrições para a gente ganhar tempo, tá? Um chamado pela presciência de Deus. Isso aqui é lindo demais. Paulo, um vaso escolhido de Deus. Paulo na dimensão do Espírito. Lindo. Quem é que não quer estar na dimensão do Espírito Santo, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Deus o escolhe de antemão para fazer sua vontade. Lindo isso aqui. Paulo, separado para ser apóstolo. E a última descrição chama a nossa atenção. Por quê? Ele coloca assim, a escola do deserto na Arábia. Pastor, isso aí não chamou minha atenção não. Tu vai ver se não vai chamar a tua atenção. Bom, a nossa leitura bíblica em classe está registrada em duas referências. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 a 22 e Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 18. Me acompanhe. Como assim, pastor? O senhor vai fazer a leitura? Não, não vou fazer. Isso aí eu vou deixar por conta dos nossos diretores na abertura das lições das classes no domingo. Tá? Mas eu coloquei aqui uma pauta do lado, tá? Para a gente deixar bem sucinta e a leitura não passar desapercebida apenas sem ler ou simplesmente ler. Vamos lá. Bom, na primeira leitura, pega isso aqui. Paulo é visto como servo escolhido por Jesus para ser seu emissário, tá? Como já vimos, tá? Ser seu enviado, literalmente. Bom, na mesma leitura, aparece Ananias sendo enviado por Jesus para orar por Paulo, ou melhor, Saulo ainda, né? Que estava alocado em Damasco, numa rua chamada Rua Direita. Observe que Jesus ele não só vocaciona Ananias para ir até Saulo, como também dá o endereço do local. Isso aqui é lindo demais, né?
É a presciência de Deus já entrando em evidência, com toda a propriedade. Bom, o mesmo após isto, tá? Tem sua visão restaurada, o mesmo após isto tem sua visão restaurada, come e bebe e se fortalece. Tá? Continuando o texto, ele vai ser cheio do Espírito Santo e logo em seguida batizado. Veja bem, pastor, que tipo de batismo é esse? Se eu colocar a expressão cheio em evidência, eu posso colocar esse batismo aqui como um batismo com o Espírito Santo. Mas automaticamente esse batizado aqui, ele leva para as duas realidades. Pode ser batismo com o Espírito Santo, como também o batismo em água, ok? E quem iria batizar ele em água? O próprio Ananias, com toda a propriedade, ok? Mas, continuando aqui, depois disto, está escrito ali, então por alguns dias vai estar com os crentes em Damasco. Está na pauta da leitura, contexto, sem problema. Bom, em segundo lugar, a gente observa aqui que depois disto, tá? Primeiro a gente viu que ele é chamado. Em segundo, a gente vai observar que agora, depois de estar entre os irmãos, Paulo vai ensaiar suas primeiras pregações. Só que quando ele começa a ensaiar suas primeiras pregações, ele causa espanto no povo. Claro. Apesar de se esforçar para mostrar que sua mudança de fato foi ocasionada pelo Cristo, não era bem visto e por isso vai se ausentar por um tempo. Ok? Pastor, como é que isso é verídico? Bom, a segunda leitura de Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 18, ele vai revelar com mais propriedade porque ele se ausentou. Tá? Na segunda leitura, vê-se literalmente seu esforço em mostrar que sua pregação não consistia de homem algum, mas do próprio Cristo. Observe que Paulo está se esforçando para mostrar para os seus irmãos que a mensagem que ele está trazendo não era de homem algum, era do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele reconhece que foi extremamente zeloso com as tradições de seus pais, tá? E automaticamente ele começa a entender o porquê daquela resistência. Observe aqui que a gente vai voltar lá no início, tá? Quando ele ensaia as suas primeiras pregações. E aí ele percebe a resistência, ele se ausenta. Aqui ele declara que vai para o deserto da Arábia, tá? E vai estar lá por cerca de 3 anos. Depois deste período no local, ele retorna para Damasco, tá? E agora ele se esforça novamente para mostrar que realmente foi mudado, transformado e que sua mensagem, tá? Ela é pautada e centrada no Cristo. Mas mesmo assim, ele ainda vai ter resistência de novo. Bom, ele faz uma declaração dizendo que foi até Jerusalém, até onde Pedro estava, e esteve com o mesmo por cerca de 15 dias. Mas nem isso foi suficiente para que o povo pudesse aceitá-lo logo de imediato. Bom, e aí, o que vai acontecer então com Paulo? Bom, Paulo vai ser levado, conduzido para a sua terra natal, Tarso, e segundo alguns historiadores, vai permanecer lá por um tempo, e um tempo muito maior que 3 anos, ok? Vai ficar um pouquinho lá no anonimato. Veja bem, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que deserto não é o fim. Aprendo também que ficar no anonimato não quer dizer que é o fim da tua carreira. Pode acontecer que Deus precise deixar você um pouquinho no anonimato e levar você um pouquinho para o deserto, para você aprender a ser crente de verdade. Deixa eu só dar uma melhorada aqui e a gente já sai. Bom, primeiro que deserto, como eu disse, não é o fim, é apenas o começo de uma nova história. Tá? Se eu olho para o deserto na vida do povo israelita, eu aprendo que o povo era obstinado de coração, duro de coração, rebelde, traziam consigo resquícios da idolatria e precisavam ser purgados, purificados dessa maldade. Ou seja,
O deserto na vida deles tinha uma finalidade de purgá-los, purificá-los, tá? Limpá-los literalmente da idolatria, da rebeldia, tá? Da dureza de coração. É bem verdade, a gente vê com muita propriedade que a nação que sai do Egito, salvos Josué e Caleb, perece toda ela no deserto. A nova geração que nasce no deserto vai ser conduzida então por Josué às terras da conquista, ok? Muito bem, então aqui nós temos a primeira ideia do deserto, tá? Purgar, limpar. Falou? Bom, a segunda apresentação que nós temos aqui do deserto é quando Jesus, com toda a propriedade, é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Observe que a primeira ideia no deserto é purgar. A segunda apresentação, onde Jesus vai para o deserto, é para ser provado. Mas no caso de Paulo, Paulo não vai para o deserto para ser tentado, Paulo não vai para o deserto para ser purgado, tá? Ele vai para o deserto por vontade própria. Que isso, pastor? Ele foi para o deserto por vontade própria e lá esteve por cerca de 3 anos. Então fica aqui uma deixa, independente de que maneira você vai entrar no deserto, saiba de uma coisa, você não vai sair de lá do mesmo jeito. Ok? Se for para ser purgado, tu vai sair de lá purificado. Se for para ser provado, tentado, tu vai sair de lá vitorioso. Se tu for para lá por vontade própria, para aprender, tu vai sair de lá sábio. Aprenda isso, querido. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Vamos lá? Bom, deixa eu sair daqui. Vamos para os objetivos da lição finalmente. Bom, a lição ela se divide em 2, o geral, tá? E os específicos. Não vou me deter muito aqui não, pode ter certeza, tá? No geral ele coloca aqui, revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes. Claro que Deus vocaciona. Claro que Deus vocaciona. Tá? O que é vocacionar, pastor? Chamar. Claro que Deus chama. Com muita propriedade. Bom, nos específicos aqui salientar o ponto de partida da vocação de Paulo. Enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo próprio Cristo sangue de Jesus tem poder, que foi efetivada pelo próprio Cristo ressurreto, ok? E por último, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado no deserto. Olha o deserto de novo aqui, ok? Vamos lá, querido. Saindo então aí, tá? A gente se depara com interagindo com o professor, que eu chamo de prévia do autor, né? Muito bem, geralmente eu deixo a prévia dele bem sucinta, mas dessa vez eu não mexi não. Eu apenas coloquei destaques ali só para eu saber onde que eu estou, né? Bom, antes de o apóstolo Paulo, diz ele, exercer a sua vocação, ele passou por um aprendizado no deserto. Coisa linda, né? Meu Deus do céu. A última palavra que eu disse, independente de como você vai entrar no deserto, tá? Se for para ser purgado, se for para ser provado, ou se você vai por vontade própria, você vai sair de lá sábio. Então, independente da forma como você entra, o fato é, você vai sair de lá, tá? Purgado, vitorioso e sábio. Pega a visão. Então ele vai para o deserto para um aprendizado. O autor continua dizendo que o deserto lhe ensinou mais ainda sobre Jesus e aproveitou o momento em que estava no deserto para poder avaliar-se diante de suas crenças e convicções, tá? E depois disto ele agora poderia confrontar as suas próprias convicções, tá? Com base, com revelação, diante da graça de Deus em Cristo Jesus que alcançou a sua vida. Bom, o autor continua dizendo mais ainda que no deserto ele pôde refletir sobre a simplicidade, dominar suas paixões instintivas e por meio da solidão aprender a depender de Deus. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Bom, para finalizar a lição, ele diz aqui o seguinte: o deserto que Paulo experimentou traz profundos aprendizados para as nossas vidas. Olha só,
pode trazer profundos aprendizados para nossas próprias, não tem que ser, né? Para nossas vidas. Ele coloca aqui, para os nossos próprios desertos, né? Vamos melhorar, para as nossas vidas, né? Com certeza, com toda a propriedade. Amém? Maravilha, deixa eu sair daqui, vamos para a introdução. Vou ficar preso aí não, vamos embora. Bom, chegando aqui na introdução, o autor coloca com toda a propriedade dizendo que nesta lição, tá, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado, ou seja, estudaremos a respeito da chamada, da escolha, da eleição, da vocação de Paulo, tá, para o santo ministério chamado de apostolado, como diz o autor aqui, tá? Apostolado que dá nome a apóstolo, como já vimos, que significa com toda a propriedade enviado ou missionário. Lindo. Ok. Bom, ele diz ainda na sua introdução que veremos o ponto de partida de sua vocação e, é claro, veremos sua escola de formação sendo no deserto da Arábia com toda a propriedade. Assim diz ele, teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo, coisa linda, né? E as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá? Bom, isso aqui é só a introdução. Então, vamos para o tópico de número 1. Bom, o tópico de número 1, o ponto de partida para a vocação de Paulo. Aqui, na descrição que o autor apresenta para a gente, dentro do subtópico, ele coloca assim, chamada e presciência divina. Pelo amor de Deus. Aqui dentro, eu vejo dentro dessa apresentação, eu vejo a presciência de Deus, a experiência de Saulo, que é Paulo agora, e vejo a obediência de Ananias. Tudo isso aqui dentro. Mas vamos lá, só um pouquinho. O autor aqui dentro da sua apresentação, ele diz o seguinte, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Calma aí. Pastor, o que significa presciência? Vamos lá, querido. Bom, a raiz de presciência, oriunda do latim, é praesentia, tá? E significa ciência inata. Mas entenda isto. Quando eu falo de presciência de Deus, eu falo de um atributo metafísico e incomunicável de Deus, tá? Através do qual ele, Deus, se faz eternamente presente no tempo e no espaço, conhecendo todas as coisas antecipadamente. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Pastor, então o que significa presciência literalmente? É somente ciência inata? Não. Tá? Além de ciência inata, significa saber por antemão ou saber antecipadamente. Deixa eu dar só uma melhorada nisso aqui. A descrição presciência, senhoras e senhores, está presente, tá? Ou alocada a um outro atributo divino de Deus, conhecido por onisciência. Lindo demais. Onisciência é simplesmente isto: Deus sabe tudo, passado, presente e futuro. Aqui dentro, presciência trabalha com toda a propriedade, porque automaticamente um Deus que sabe passado, presente e futuro, nada foge do seu golpe de vista, nada se oculta da sua presença, nada foge da sua ciência. Deus sabe tudo. E detalhe, na questão da presciência, Deus não precisa de subterfúgios, Deus não precisa do auxílio de nada, porque Ele é a própria ciência conhecedora de tudo e de todas as coisas. Lindo demais isso aqui. Quer uma prova? O apóstolo Paulo aqui, ele vai dar uma prova da presciência de Deus, falando sobre a sua própria vida. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Ele declara que Deus o conhecia desde o ventre de sua mãe.
pelo amor de Deus. E lá dentro do ventre de sua mãe, ele declara dizendo que Deus já havia o escolhido segundo sua graça, segundo o seu favor. Pelo amor de Deus, né? Presciência pura, tá? Então aqui, nessa primeira apresentação, como eu coloquei aqui, tá? A presciência de Deus é o fator primordial dentro dessa pauta. Mas eu coloquei aqui dentro também, tá? A experiência de Paulo. Por quê? Aqui o autor coloca da seguinte maneira: o apóstolo experimentou uma completa transformação, tá? Por meio do encontro clássico, lindo, maestrico, estupendo, esplendoroso, tá? Com Cristo, quando estava se deslocando para o caminho de Damasco. Detalhe, pelo amor de Deus, desse encontro lindo, o mesmo Jesus, ele agora está vocacionando-o para uma grande obra. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Que é isso? Meu Deus. Uau. Bom, a terceira coisa que eu vejo aqui dentro é a obediência de Ananias. É bem verdade que Ananias relutou um pouco, mas teve que obedecer com toda a propriedade. Por quê, pastor? Aqui o autor diz que o livro de Atos atesta, deixa eu dar uma melhorada nisso aqui, tá? Isto é, chama-nos atenção para uma declaração presciente quando o nosso Senhor diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Lindo demais. Que é isso, gente? Bom, em obediência, Ananias vai, ora, e após o mesmo, tá? Saulo foi cheio do Espírito Santo e batizado, diz ele. Bom, eu já fiz aqui uma prévia muito sucinta, tá? Na verdade, Lucas escreve, tá? Da seguinte maneira: ele foi cheio do Espírito Santo. A expressão batismo aqui, tá? Não fica só por conta da interpretação do autor. Eu já disse até aqui que a gente pode colocar isso aqui tanto batismo em fogo quanto batismo em água, ok? Tá? Tem até algumas perguntas aqui, mas eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque senão vai gerar uma polêmica, tá bom? Vamos para o subtópico de número 2, ok? No subtópico de número 2, a gente vai ver com uma certa evidência essa questão, tá, da declaração do autor, dizendo que Paulo foi batizado com o Espírito Santo no momento em que ele foi cheio, ok? E é claro que a gente vai ver que em cima ele também fala isso, na pauta de cima ele fala isso também a respeito tanto do batismo com o Espírito Santo, na questão de ser cheio do Espírito Santo, quanto ser batizado em água. Eu já disse, inclusive, que com toda a propriedade, se eu posso trazer cheio do Espírito e batizado para dentro dessa realidade de batismo com fogo e batismo com água, é porque, de fato, o próprio Ananias ali foi responsável por tê-lo batizado em água. Tá? E quem batizou ele com fogo? O Espírito Santo, óbvio, claro, com certeza. Mas, subtópico de número 2. Um ministério na plenitude do Espírito. Lindo demais isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Bom, veja isso. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, diz o autor, Paulo recebeu a plenitude do Espírito. Isto é, diz o autor, ele foi batizado no Espírito Santo. Atos 9:17. Ok? Como? O apóstolo Paulo foi batizado? Que isso, pastor? Vamos lá. Eu trouxe uma pauta, né, de uma outra lição e coloquei aqui. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal? Vamos lá. Atos 2:4. A descrição aqui em relação ao que acontece no dia de Pentecostes é: e foram cheios do Espírito Santo.
e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observe, e foram cheios do Espírito Santo. Aqui, nessa apresentação da teologia pentecostal, tá? Cheio é visto como a descida, literalmente, do Espírito Santo, como descreve João lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, ok? E ele vos batizará com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Coisa linda demais, tá? Então, naquela ocasião de Atos, tá? O batismo com o Espírito Santo se relaciona com o fator ser cheio literalmente. Ali, cheio, tem tudo a ver com o batismo com o Espírito Santo, com toda a propriedade. Amém? Isso é só para a gente entender o que o autor está colocando em evidência aqui. Paulo foi cheio do Espírito Santo. Se foi cheio do Espírito Santo, me explica a sua força, me explica a sua determinação, me explica a sua coragem, me explica a sua ousadia, me explica o seu fervor e a sua determinação, se não fosse o Espírito Santo movimentando a sua vida, tornando-a eficaz e fazendo agora o mesmo, amar a Jesus de forma mas tão importante, ao ponto de querer se parecer com Jesus em todas as áreas da vida. Fala sério, batizado com o Espírito Santo. Veja isto então. Por etapa, deixa eu dar uma respirada que isso cansa, né? Bom, vamos por etapa. Ananias foi então até Paulo, pôs as suas mãos nele. Pronto. Coisa linda, né, isso aqui. Tá? Primeira coisa que acontece, as escamas caíram dos seus olhos, a cegueira foi arrancada dos seus olhos. Interessante que isso aqui me faz lembrar da lição passada, onde Jesus o cega fisicamente, tá? Porém abre os seus olhos espirituais. Ele fica cego fisicamente, mas os seus olhos espirituais são abertos. Ou seja, automaticamente aquilo que era natural para ele fica totalmente desestabilizado, fica totalmente fora de sintonia. Ele agora começa então a entrar dentro de uma nova sintonia, ok? Bom, mas aqui com toda a propriedade, deixa eu voltar para cá, né? Lição de lá já foi. Bom, aqui ele diz que as escamas caíram, a cegueira foi embora e ele volta a ter a sua visão restaurada. Coisa linda, pelo amor de Deus. Bom, se Ananias coloca a mão sobre ele, ora, Paulo já estava quebrantado, né? E então ele foi cheio do Espírito Santo. Essa expressão aqui, cheio do Espírito Santo, corrobora, autentica, comprova que ele foi batizado com o Espírito Santo. Pegou? Muito bem. Eu sei que vai haver divergência, eu sei que vai haver comentário, sempre tem. Na verdade tem uns manés por aí, né? Que fica tentando colocar o seu dedo contrário dentro da teologia pentecostal, para dizer que não, e bababá. Tem até aqueles, não, qualquer dom é batido. Ah, pelo amor de Deus, gente, isso é o sangue de Jesus na vida desse povo. Ah, eu não sei que Bíblia eles estão lendo, não. Bom, vamos para cá, deixa eu voltar. Bom, aqui o autor diz que o versículo 17 é expressivo, quando diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Tá? Logo, isto aqui, por ser lá, vamos lá com calma. Logo, isto aqui, por ser aludido como o batismo no Espírito Santo, literalmente apenas nos comprova com autenticidade que Paulo o foi de fato. Bom, a pauta está grande, né? A pauta está grande. Eu trouxe até uma outra apresentação aqui, só para a gente ter um pouco mais, tá, de compreensão do assunto. Eu coloquei assim, vamos melhorar isto. Em outra passagem observamos, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Atos 4:8. Bom, isso aqui é só para a gente mostrar a expressão cheio. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes, logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo com toda a propriedade. Tá? Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13:9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo. Que isso, gente! E quais são as referências?
Atos 9, 17, 18, as mesmas que nós estamos usando aqui com toda evidência, tá? Bom, para a gente terminar, é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito também, tá? Plenitude esta que a gente vê em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, e há de ser que não muito depois destes dias, lindo demais, tá bom, chega, vamos lá, vem pra cá. Bom, deixa eu ver se precisa fazer mais algum comentário. Bom, fiquem à vontade, eu acho que eu já falei tudo aqui. Subtópico de número 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? É uma pergunta. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Bom, queridos, na Bíblia, tá? Não vê-se nenhuma declaração de que Deus fez isso de fato na vida de Paulo. A gente vai ver ele fazendo isso em relação a Abrão, do qual ele substituiu para Abraão. Então, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, tá? Mudou o nome de Jacó para Israel. Jesus mesmo, ele também fez uma mudança em relação a Pedro. Pedro, antes chamado de Simão, passa a ser chamado de Pedro. Observe isso. Mas em relação ao apóstolo Paulo, não temos nenhuma evidência bíblica, nada que diga que a mudança de nome de Saulo para Paulo foi obra divina. Não foi. Ok? Foi uma decisão do próprio Paulo com toda a propriedade. Uma vez que Saulo é uma referência, tá, ao nome de origem judia, que faz até uma alusão ao nome do rei Saul, tá? O autor até usa um termo aqui bem interessante, né? O nome Saulo, aportuguesado de Saul, remota a sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado de Paulus, em latim, tá? Visa sua cidadania romana. Então, automaticamente, Saulo é nome de origem judaica, tá? E Saulo é nome de origem latina, tá bom? Lembrando que automaticamente o mesmo agora após converso, ele não passa mais a ser chamado de Saulo. É por opção dele agora ser chamado de Paulo, ok? Bom, se não me foge a memória, Saulo está relacionado a aquele que é visto, aquele que é desejado. Há uma outra ambiguação que declara Saulo como grande, tá? Se isso for verídico, então automaticamente quando ele recebe o nome de Paulo, tá? O mesmo parafraseia o significado de pequeno, ou seja, ele deixa de ser grande Saulo, assustador Saulo, perseguidor Saulo, para ser o pequeno Saulo nas mãos do Senhor. Logo, o nome Paulo aqui remete-nos a uma realidade que o único grande é Deus em sua vida, ok? O único grande é Deus, tá? O único grande é Deus. Pronto, querido. É isso. Segundo subtópico da lição, vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Bom, subtópico de número 1, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto, Atos 9, 3 a 6. Bom, gente, a gente vai ficar aqui repetindo pautas da lição passada, tá? Mas eu vou tentar aqui não fazer isso, né? Bom, o autor diz aqui, não foi uma miragem nem uma ilusão de ótica. Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia. Ele declara que viu, né? Ele declara, o seu testemunho passou a ser pautado em cima disso, dizendo que ele mesmo viu Jesus com toda a propriedade. A visão gloriosa ofuscou seu orgulho, ante as autoridades judaicas. Observe que ele era orgulhoso, realmente. Paulo tinha um orgulho, uma soberba assustadora, tá? E a gente vê isso com toda a propriedade, né? Ele declara com toda a propriedade o que ele era, mas quando se encontra com Jesus,
ele vai ter a sua vida mudada. Vimos isso na semana passada. Jesus entra, muda o intelecto, muda a emoção, muda a vontade. Foi isso que aconteceu com Saulo, né? Por isso que ele agora é um Paulo apaixonado pela causa, dedicado à obra, disposto a perecer se preciso for. Vamos lá, subtópico de número 2. Subtópico de número 2. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Vamos lá? Bom, a palavra vocação deriva do verbo latino vocare e parafraseia o significado real de chamado literalmente. Se você observou todas as vezes que eu leio ou menciono a palavra vocação ou vocacionado no contexto já apresentado acima, eu sempre coloco ela relacionado justamente a esse termo chamado. Por quê? Porque é isto que vocação literalmente representa dentro desse sentido latino, chamado literalmente, ok? Mas aqui nessa pauta, o autor ele coloca dizendo que Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Bom, diante desta apresentação, dentro da pauta do autor, eu tomei a liberdade ainda de dividi-la em 3 partes. A primeira, ele coloca assim, qual era a vontade dele, Deus, para Saulo? E ele responde dizendo que a vontade de Deus era torná-lo um embaixador de Cristo e um pregador do Evangelho com toda a evidência. Tá? A gente vê isso literalmente. Bom, ele até fala aqui sobre as cartas, sobre as igrejas, tá? E a intenção de Paulo era justamente mostrar isso com toda a propriedade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele faz questão de mostrar isso. Bom, número 2. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formadas por Pedro, João e Tiago e por outros apóstolos de Cristo. Não, ele não passou por isso. Tá? Ele não precisou passar por esse crivo. Por quê? Porque o mesmo foi alocado a essa posição de apóstolo após o próprio Jesus, tá? O convocá-lo. E quando coloca Ananias para ir orar por ele, tá? Jesus declara com toda a propriedade que Saulo seria um enviado dele para os gentios, para as autoridades e para os israelitas de modo geral. Então aqui a gente vê com toda a propriedade, tá, que a intenção de Jesus era literalmente fazer de Paulo um apóstolo, um instrumento, tá, um servo escolhido com toda a propriedade, selecionado para levar o seu nome adiante, tá, entre os gentios, como já disse. Tá? E diante das autoridades e dos filhos de Israel. Bom, número 3, Ananias, com a autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita e lá, chegando, impôs as mãos sobre Saulo. E aqui a gente já viu o que aconteceu com toda a propriedade depois deste grande acontecimento. Tá? Observe aqui mais uma vez, o autor traz em evidência aquilo que eu já disse, né? Jesus ele não só convoca Ananias como dá o endereço do local. Aqui ele vai ter essa visão do local, vai ver o local, Jesus vai mostrar o local para ele, e ele vai até Saulo, ora por Saulo, coloca as mãos sobre Saulo, Saulo é curado, é cheio do Espírito Santo e logo em seguida é batizado. Vamos lá, subtópico de número 3. Bom, a vocação mudou o rumo da vida de Paulo. Claro, com certeza, né? Aqui o autor diz que Jesus confrontou e surpreendeu Saulo. Já vimos isso na lição anterior também. O chamando literalmente pelo nome. Observe, isso aqui é uma coisa extraordinária, né? Jesus ele interpela Paulo quando está indo a caminho de Damasco, chamando o mesmo pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Coisa linda isso, né? Pelo amor de Deus. Bom, será que Jesus atualmente ainda chama pelo nome de alguém para salvar? Claro que sim. Por que não? Eu acredito que sim. Tá? Observe que a condição de Paulo ante Saulo era realmente aquele elemento que não se deixava levar pelo argumento de ninguém.
Ou seja, foi necessário Jesus aparecer literalmente para ele, conversar com ele. E é claro, ele faz isso como? Chamando ele pelo nome. Será que Jesus faz isso? Faz, querido. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é Deus, ele faz o que ele quer. E quem somos nós para ficar questionando? Ele não faz, ele não faz, ele não faz. Ele faz, ele é Deus. E aí? Será que ele não conhece o meu nome, não conhece o teu nome? Ah, pelo amor de Deus. Ah, sei lá, só Jesus na causa. Tem cada coisa que a gente observa aí, pelo amor de Deus. Ah, Jesus. Bom, deixa eu voltar para cá que eu fico logo indignado com essas coisas. Bom, tipo dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada como era Saulo, tá? Como já disse, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo. Coisa linda isso aqui, né? E interessante. Olha as escolhas de Jesus, né? Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, eles não queriam pregar para os gentios. Não queriam. Mesmo a gente tendo um Filipe audacioso saindo apregoando, não foi suficiente. E aí Jesus ele aloca Paulo, chama Paulo, condiciona Paulo e o envia como apóstolo dos gentios. Como se não bastasse, o apóstolo Paulo ganha terreno, funda a igreja, estabelece igrejas, líderes nas igrejas. Olha o trabalho que esse homem está fazendo, gente. Pelo amor de Deus. É expansivo, é assustador. Claro, Deus precisou de um Paulo para fazer isso? Sim. Por isso, com toda a propriedade, ele tem o direito de ser chamado apóstolo dos gentios. Nosso apóstolo, né? Com toda a propriedade. Bom, vamos lá. Identificando um chamado. Nós vemos que vocação está relacionado a isso. Bom, possuir um chamado é ter sido convocado por Deus para o cumprimento de uma tarefa que, com base em sua autoridade, é Ele mesmo quem estabelece o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser feito. Com base nisso, podemos destacar 3 lições. A primeira lição: o mérito não é de quem é chamado, mas é de quem o chama. O mérito não é de quem é chamado, mas de quem o chama. Quem chamou foi Deus. Então toda honra e toda glória é para Deus. Segundo, a tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem o chamou. A tarefa a ser realizada não pertence a quem foi chamado, mas a quem o chamou. Novamente a Deus. Não se trata de um peso, mas de um privilégio concedido pela graça divina ser convocado, ser chamado, ser vocacionado, ser enviado para fazer a sua vontade prevalecer. Lembrando que nós somos súditos do reino. Estamos pregando e levando o reino de Deus. Estamos trabalhando para o reino, ok? Somos servos do reino, amém? A nossa obrigação é fazer com que o reino seja estabelecido com toda a propriedade. Pega a visão, falou? Vem comigo. Vamos para o terceiro tópico da lição. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Bom, finalmente a gente vai falar mais um pouquinho aqui do deserto. Vamos lá. Bom, no primeiro subtópico, a ida para o deserto. Vamos lá. Subtópico de número 1, a ida para o deserto. Bom, o autor, ele coloca aqui em evidência dizendo que Paulo está indo a uma região desértica cuidar de sua nova vida. Tá? Eu vejo nisso aqui uma pauta muito interessante, tá? Que merece um pouco mais da nossa atenção, apesar da gente já ter falado aqui bastante sobre, tá, essa situação de Paulo no deserto. Lembrando que ele está indo por decisão própria, ok? Mas isso aqui requer um pouco de atenção. Por quê, pastor? Ele vai para o deserto e fica lá 3 anos no deserto da Arábia. Tá? Isso aqui automaticamente já abre uma compreensão, tá? Naquela leitura que a gente faz simultânea. Tá? Ele encontra-se com Jesus, Jesus manda ele ficar na cidade, ele fica na cidade, depois de 3 dias Ananias vai lá, ora por ele é curado,
e em seguida ele está no meio dos irmãos, e o texto que lemos vai dizer que ele já está pregando sobre Jesus. Então parece que Paulo não teve uma formação, Paulo não se preocupou em estudar, em se preparar, em se condicionar. Não, erradamente. Aqui ele declara com toda a propriedade que ele vai para o deserto e lá esteve por 3 anos, ok? Cuidando da sua vida, colocando em evidência o que a gente já viu, na balança, as suas convicções, as suas crenças, tá? E a sua forma de pensar. Por quê? Quando ele começa a fazer uma avaliação sobre tudo isso, ele está sendo ensinado literalmente por Jesus. Coisa linda isso aqui, tá? Bom, o autor continua dizendo aqui, sim, no início ele até foi para Jerusalém, onde estavam os demais apóstolos. A decisão de ir para uma região desértica incluía alguns fatores. Primeiro, uma busca por aperfeiçoamento dentro da nova fé. Lindo demais. Coisa linda demais. Como eu disse para vocês aqui nas 3 apresentações, né? Israel entra no deserto para ser purgado. Jesus vai para o deserto para ser provado. Paulo vai para o deserto sozinho para se tornar sábio, para aprender, para se tornar inteligente. Mais do que já era, né? Meu Deus do céu. Isso aqui é maravilhoso, né? Bom, muito bem. Segundo, uma resistência era visto por parte dos apóstolos. Aqui a gente falou sobre isso, mas havia uma resistência do povo e também dos apóstolos em relação à convocação de Paulo, ok? E, enfim, o autor diz que ao fazer isso, indo para o deserto, ele não está sendo presunçoso e também não está colocando aqui em questão alguma dificuldade em obedecer à ordem dos apóstolos. Pelo contrário, ele faz isso porque ele entende que ele precisava, ele necessitava disso. Tá? Ele toma a decisão de ir. Tá? Existe uma série de fatores que, é claro, eu colocaria aqui racionalmente dizendo que forçaram ele aí. A resistência do povo, a rejeição do povo, a resistência dos apóstolos, tá? Enfim, tudo isso corrobora, tá? Com uma atitude dele ir para o deserto. Mas automaticamente, tá? Isso não era obstáculo para ele. Ele vai justamente por quê? Porque ele precisava fazer essa avaliação. E lá ele vai ficar por cerca de 3 anos. Tá? Como eu disse para vocês, temos uma outra pauta na história que vai dizer que depois dos 3 anos ele retorna, vai para a mesma região de Damasco, tá? E estando em Damasco ele vai encontrar ainda resistência, vai pregar, mas o povo não vai aceitar, e aí ele vai ser levado por uma comitiva, por alguns irmãos, para a sua terra natal, Tarso, e lá ele vai permanecer por cerca de 10 anos, segundo alguns historiadores, tá? No anonimato, tá? Muito bem. E só depois disto é que ele volta a praticar o seu chamado com toda a propriedade. Amém? Bom, vamos lá para o subtópico de número 2. As lições do deserto. O deserto para Paulo foi sua escola de formação de caráter diante da nova fé. De lá saiu um Saulo decidido a dar evidência ao seu chamado. Coisa linda, né? Tomou a decisão de ir e automaticamente quando volta pronto, condicionado. Mesmo assim, encontrando resistência, aloca-se em sua cidade natal e vai esperar o momento para poder agir, o momento em que Deus vai chamá-lo para agir literalmente. Quem é que diz que Paulo estava literalmente calado? Não posso dizer que ele estava calado, não posso dizer que ele estava lá simplesmente paradinho, 10 anos parado. Estava fazendo alguma coisa, com certeza. Tá? Estava fazendo obra, sim, com certeza, entre o seu povo, entre os cristãos da região, certamente. Estava cultuando, sim, com propriedade. Tá? Posso dizer, vai ficar 10 anos paradinho. Não existe isso. Tá? Deus chama ele para deixar ele parado sem fazer nada. É ruim. Bom, logo o deserto nem sempre é um lugar de sequidão, o fim de tudo. Costuma ser uma escola de formação, de caráter, tá? De hombridade e de aperfeiçoamento. Já falei sobre isso. Poxa,
Com certeza. Bom, subtópico de número 3, mais lições do deserto. Mais lições, né? Subtópico 2 não foi suficiente. Poderia colocar tudo isso aqui num tópico só, não precisaria nem 3, né? Mas vamos lá. Saulo passou a usar o seu nome, Paulo. Olha a lição que ele traz de lá. Ele agora não quer mais ser chamado de Saulo, o perseguidor, o implacável, tá? Porque essa era a impressão que tinham quando chamavam-no pelo nome de Saulo. Pensava-se justamente nisto, né? E aí ele passa a usar o nome de origem romana, Paulo, tá? E aí o ministério dele vai se desenvolver em cima deste nome, tá? Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, Paulo agora, com toda a propriedade, foi despido de toda a filosofia religiosa legalista do judaísmo com propriedade. Tá? Vimos na segunda lição, não, na terceira lição nós vimos isso, que agora o seu desejo era desgastar-se e gastar-se pela causa do Evangelho. Ou seja, nada mais importava para ele a não ser pregar o Cristo crucificado. É isso aqui. Com toda a propriedade. Meu Deus do céu. No deserto, diz o autor, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Coisa linda demais. Fica aqui uma lição para a gente, né? Desde já. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Agora, ele só pode depender de Deus. Olha só. Esmaga o poder e a fraqueza do homem. No deserto, a soberba cai por terra. A altivez se rende. É isso. Pelo amor de Deus. Olha que ele está tomando a decisão de ir para o deserto. Porque ele entende que precisava passar por aquela área, por aquela região. O que é isso, pastor? Ele está entendendo que precisava aprender, não só avaliar seus conceitos e preceitos, mas aprender literalmente. E percebeu ele que no deserto, tá, Deus esmaga o poder do homem, a soberba do homem, a altivez do homem. Deixa eu melhorar. A gente vê isso com quem? Com o povo israelita quando está atravessando o deserto. Ufa! E com Jesus? Não, Jesus vai porque o Espírito coloca ele lá para ser provado, para ser tentado. Tá? Essa batalha que Jesus enfrenta foi importante na vida dele. E é claro que isso nos leciona. Teremos os nossos momentos de deserto. Teremos os nossos momentos em que ou iremos por decisão própria, a fim de aprender e esmagar a nossa altivez e a nossa soberba lá no deserto, ou o próprio Espírito Santo vai nos pegar e vai nos colocar lá para a gente aprender. Ok? Então, se o Espírito Santo tiver que pegar você, levar você para lá, faz o seguinte, toma a decisão e vai logo, se conserta logo. Já fala para ele, Espírito Santo, estou indo, eu preciso aprender. Amém? Maravilha. Querido, que Deus abençoe, está muito bom isso aqui. Tá? No deserto, o homem agora vai mostrar a sua fraqueza, a sua debilidade, tá? E vai depender única e exclusivamente de Deus. Maravilha! Oh, meu Deus do céu! Muito forte essa pauta aqui, né? O autor continua dizendo, Paulo descobriu também, na experiência do silêncio e da solidão do deserto, que as coisas de Deus são do modo como Ele quer e não como nós queremos. Coisa linda, né? É interessante demais isso aqui. Tá? O deserto nos ensina lições maravilhosas. Mas será que eu tenho que ir para o deserto para ter que aprender isto aqui? Será que eu tenho que passar pelas provações para aprender isso aqui? Se necessário for, Paulo entendeu o que era. Ele precisava estar lá. Bom, ao invés de estar enfrentando aqui a resistência, não adianta, eu vou fazer o seguinte, eu vou para lá. Eu não vejo nenhum problema em ter que obedecer a ordem dos apóstolos, mas eu vou para lá, eu vou aprender, ok? Eu me arrependo, eu sinto tristeza, eu sinto dor, eu sinto uma tristeza profunda só de pensar que eu maltratei os meus irmãos, mas eu vou para lá.
eu vou para lá. Eu fui blasfemo, eu fui realmente irracional, eu fui louco, né, literalmente. Eu fui literalmente tomado por uma bestialidade e eu precisava ir para o deserto, ok? Eu sei que Jesus entrou aqui, mudou aqui dentro, mudou meu intelecto, regenerou, né, meu intelecto, atingiu as minhas emoções, convenceu-me de que a minha vontade não é maior do que a dele, então eu preciso ir para lá, preciso aprender. É lá que eu vou aprender, é lá que eu vou crescer, é lá que eu vou me fortalecer, é lá, deserto, ok? Bom, ensina a ser até líder, diz o autor aqui. O deserto ensina até você a liderar, pelo amor de Deus, e também a entender que o reino precisa ser expandido. Vamos lá, vamos para a conclusão finalmente, né? Vamos lá. Bom, a conclusão aqui, o autor diz que a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Não, Deus não mudou nada, Ele continua do mesmo jeito, tá? Para vocacionar e para chamar. Nós mudamos. E às vezes quando mudamos achamos que Deus muda também. Deus não muda nada, gente. Quem muda somos nós. Quem faz besteira somos nós. Quem tem que ser consertado somos nós. Deus permanece chamando do mesmo jeito, da mesma forma, com toda a evidência. Ok? Bom, para isso ele usa a experiência muitas vezes, olha que coisa, né? Para nos ensinar, para nos lecionar, para literalmente mostrar que ele continua sendo o mesmo. Ele coloca às vezes as nossas vidas em locais como o deserto, como colocou o povo, para que os mesmos, através das experiências de vida que tiveram, pudessem de fato e de direito aprender alguma coisa. Aprender que, mesmo na solidão, na sequidão da caminhada do deserto, Ele era Deus de providência e que eles iriam depender única e exclusivamente dEle. Então, Deus tem suas multiformes, tá, maneiras de operar, de trabalhar. E só Ele sabe trabalhar com toda a propriedade, tá, e com toda exatidão. Bom, é preciso aguçar a nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Bom, fechando aqui então, eu faço uma pergunta, né? Será que os nossos alunos estão prontos para atender ao chamado do Senhor? Será que estão em condições de obedecerem ao chamado do Senhor? Se precisarem ter que ir para o deserto para serem lecionados pelo próprio Deus, será que irão? Será que os nossos alunos estão prontos para isso? Bom, queridos, nós aprendemos aqui com Paulo. Vimos a vida de Paulo aqui, depois da conversão de fato, ele agora sendo um vaso escolhido por Deus, vocacionado por Deus, com uma obrigação. Uma obrigação. Mesmo diante da resistência que apareceu diante dele, ele permaneceu focado, decidiu mudar a sua própria vida. E através disso, a gente aprende com ele, tá? O exemplo de ser um cristão autêntico e verdadeiro. Tanto é que ele escreve, certa feita, dizendo que se os irmãos não conseguiam imitar a Cristo, que imitassem ele. Olha só que responsabilidade, né? Imitem a mim. Eu costumo dizer que, ao declarar isso, Paulo está dizendo, se não conseguem imitar a ele, imitem a mim. Se vocês conseguirem me imitar, né, de uma certa forma, olha a sabedoria, né? Vocês vão estar, ou seja, estarão imitando a ele. Então, se imitarem a mim, já é o suficiente. Por quê? Porque ele imitava a Cristo. Então, o que ele estava dizendo? Se não conseguem imitar a Cristo porque acham que está longe demais, olhem para mim, me imitem. Porque ele imitava a Cristo. Então, de uma certa forma, quem imitava Paulo estava imitando a Cristo através de Paulo. Ok? Então, que Deus te abençoe. Até a próxima. Beijo no coração. Pastor José Francisco J. Silva se despede aqui agradecendo a Deus
aos diretores da IBD Adelve, Deise, Ricardo e demais auxiliares, ao meu pastor presidente, pastor José Carlos, tá? Aos meus queridos, lindos e perfumados professores, mais uma vez, muito obrigado, beijo no coração de vocês. Amigos que nos acompanham aqui no canal, muito obrigado. A presença de vocês, a companhia de vocês, como eu disse no início, me fortalecem, ok? Mas é o like de vocês que fortalecem o canal, então não esqueça. Antes aí, deixe seu like, faça sua inscrição e nos acompanhe. Beijo no coração, Deus abençoe.